Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos, Espírito Santo de Deus, como teu anjo está aqui, Pai, nessa cidade aqui, nos protege de todo mal, nos ensina num bom caminho. Amém? Confie em Deus, único digno de adoração, aquele que pode resolver todos os seus problemas, doenças, financeiros, o que for. Por Deus é o dono do ouro, da prata, é o médico dos médicos. Amém? 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 49. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abi-Zoar, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, Debir, e os seus arrabaldes, e Azã, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Gebá, e os seus arrabaldes, Alemete, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades, da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes, por sorte, estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim e das cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joque-Meão e os seus arrabaldes, Bet-Orom e os seus arrabaldes, e Aijalom e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Amer e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram a da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes,
e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e a Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. Capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, Pua, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Abizão e Samuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. E o seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Isaías foram Mical, Obadias, Joel e Isias. Todos estes 5 chefes, e houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi e Uziel e Jerimote e Iri, e 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, dos 17.200 que saíam do exército à peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Azer. Confie em Deus, único digno de adoração. Essa é a genealogia. Aqui são anjos que nos protegem a todo momento, anjos de fogo, que Deus coloca para nos proteger. Resistamos ao mal, seguimos com Deus, o dono do ouro e da prata. O do ouro e da prata que tem aqui não serve, é só para te desviar. Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados, tenham um excelente dia.